hoje iniciar a nossa última gravação nesse belíssimo lugar de veraneio, que é Balneário Pissarras. Nós vamos voltar para casa hoje e vamos fazer a nossa última gravação aqui, então, aproveitando esse lindo espaço. As férias são boas, mas elas acabaram. Sim. Agora estamos indo para casa. Estando aqui nesses dias, eu me lembrei de um dos projetos que nós tínhamos antes de nós nos aposentarmos. Por força de lei, a gente teve que se aposentar, mesmo tendo condições boas de saúde, energia, ideias, pensamentos, para continuarmos trabalhando. Mas nos aposentamos. E daí a gente já estava planejando o que fazer quando nós nos aposentarmos. Pensávamos mil coisas, né? Para quem teve uma vida bastante movimentada, vai e vem, de cidade para cidade, que nós tivemos, né? Nossa. Que nós tivemos sempre. Sempre começando do zero, muitas vezes, em várias cidades diferentes, em estados diferentes também. Então, e a gente sabia o quanto que é difícil ficar em casa sem fazer nada. Aí nós estávamos planejando o que vamos fazer depois de aposentado. Lembra disso? Lembro. Nossa, eu pensei muito nisso, inclusive fiz reserva. Pensei assim, uma das coisas podia ser viajar e conhecer lugares que nós sempre queríamos conhecer e não tínhamos conhecido ainda, né? Mas nós íamos ficar viajando o tempo todo, o que fazer depois, né? Eu, então, nem não pensava, não conseguia imaginar ficar dentro de casa sem fazer nada. Eu não ia suportar isso aí. Então, nossos planos eram, um deles, um dos últimos que nós tivemos vários, né? Tivemos vários. Mas um dos últimos era até remontar um quiosque na praia. Nas férias, né? Para vender tapioca. Porque era um negócio que as pessoas gostam e não é muito comum, as pessoas não encontram assim em qualquer lugar. Né? Aqui nessa região do Brasil, na região sul do Brasil, não é tão comum encontrar. Né? Já em outros estados é mais comum encontrar tapioca. Sim. Mas para aqui, para essa região sul do Brasil, não é assim tão comum assim. Tão comum. Então nós achávamos que seria um diferencial. Mas eis que de repente nós, em busca de coisas para fazer, né, aparece diante de nós uma palavra que nós nunca tínhamos ouvido falar, chamada constelações familiares. Eu, na minha ignorância, logo associei constelação a estrela. Sim, eu tinha ouvido essa expressão e comentei com ele, né? Daí eu fui pesquisar sobre isso, né? O que é isso, né? Constelação familiar? Olha, para mim constelação é estrela. E o motivo de eu pesquisar foi que a pessoa que citou essa expressão falou de um familiar ou de um amigo, de uma amiga que estava fazendo um trabalho de terapia e com constelação familiar. Eu falei assim, o que é isso, né? Ela falou, sei lá, as pessoas conversam e elas olham, conseguem resolver coisas do passado e não sei o quê. E daí, como o nosso filho tinha ido para longe, né? Vivia lá do outro lado do mundo, né? Há vários anos já, né? Há vários anos, E ele não se comunicava conosco, né? Então nós sentíamos que tinha algo que talvez tivesse que ser resolvido ali, né? Eu pensei, quem sabe esse assunto de constelação familiar não possa ajudar, né? E daí foi que nós fomos em busca disso aí. Pesquisa, né? Pesquisa sobre isso aí. E quando eu pesquisei, apareceu também várias opções, mas a que mais chamou a atenção, né, foi a Escola Vida, né? Escola Vida. Professor Hilário Trigo, né? E dentro dela nós descobrimos como é que eu vou dizer, mas não é uma sub-área, né? É um braço das constelações chamado educação sistêmica. Educação sistêmica, né? Isso também mas os diagnósticos sistêmicos que o professor também faz, né? E isso foi o que mais nos chamou a atenção, na verdade, né? Mas as constelações nos ajudaram muito, né? E o pensamento sistêmico que nos atraiu bastante, nos agradou bastante. Que ele é um tipo de pensamento que abrange o todo, não é só a pessoa, não é só a causa, sim. Não é só o problema, e sim o todo. Olha o que tem por trás daquele acontecimento. Um comportamento humano, ele tem uma origem, uma motivação geralmente inconsciente. Por exemplo, na escola, eu fui professora, eu pensei assim, nossa, se eu soubesse disso, conhecesse isso, eu poderia ter sido uma professora bem diferente, né? Sim. O comportamento dos alunos, aquele comportamento não significa que o aluno seja um mau aluno, uma má pessoa, e às vezes ele tem comportamentos horríveis, né? Mas não tem nada a ver com
ele de fato, e sim com alguma coisa que está oculta no sistema familiar e que ele está compensando, né? E que muitas vezes aquele comportamento do aluno é um pedido de ajuda. Sim, e ele nem sabe disso, né? Que ele está pedindo ajuda, mas aquele comportamento está querendo dizer isso, né? E isso também tem dentro das famílias, né? Não é só em escolas, né? Nas famílias também é assim, muitas vezes um filho, um irmão, um parente que tem um comportamento muito estranho, né? Vamos dizer assim, não sei que palavra usar. Diferente, né? Diferente, Aí, na verdade, tem por detrás disso daí um pedido de ajuda. Inclusive disfunções psíquicas como esquizofrenia e outras coisas assim bem sérias que existe solução sem remédio, porque existe algo que está sendo compensado por aquele filho, aquela pessoa, naquela família, que aconteceu no passado, às vezes na geração do avô, do tataravô até, né? Sim. Bom, falando agora sobre nós, quais foram, me diz aí você, na sua interpretação, para nós dois ou para você, qual foi a principal alteração, modificação comportamental, espiritual, na alma que houve a partir do momento que nós começamos a estudar as constelações familiares, Participar disso. participar? Foi justamente a reaproximação interessante. O professor sempre falava disso, né? Que era quase milagroso, né? Bastava a gente aprender, deixar entrar na gente e atuar na gente aquilo que a gente está, os ensinamentos. Digamos assim, quem estruturou esse conhecimento foi Bert Hellinger, né? O professor trabalha com base nele, mas também em outros professores que ele teve. Sim. E da área comportamental e também da área espiritual, né? Inclusive Cristo, né? Inclusive Jesus Cristo. Então, para nós foi a questão da reaproximação com o nosso filho. O professor sempre dizia, se dentro de você algo muda, se você olha para uma pessoa de outra forma, ou seja, pensa nela de outra forma, essa energia atua na alma dessa pessoa, você não precisa nem falar com ela. Isso aconteceu com o nosso filho, né? Então, o professor também fazia presenciais, né? E a gente estava num desses presenciais e... Que matilha, hein? Bom dia. A gente estava num desses presenciais e depois que nós estávamos voltando, é um local que a internet é de difícil acesso lá, né? Tem até, mas é complicado, porque com o plano da gente é complicado. Então a gente não teve internet durante o tempo em que nós estivemos lá. Uhum. E aí quando nós saímos de lá, um hotel fazenda, isso, onde era o local do encontro, né? Aí nós estávamos na estrada e nós tivemos internet e assim que a internet começou a entrar assim dezenas de mensagens do nosso filho e naquele tempo ele tinha uma namorada com quem ele morava lá no outro lado, né? Na Tailândia, em Bangkok, né? Os dois estavam escrevendo. Escreveram muitas mensagens. Começaram com mensagens assim que eles estavam chateados, né? Eles abrindo o coração e dizendo um monte de coisa pra gente, né? Nós vimos até que tinha muitas mensagens que foram apagadas, né? E no meio, da medida que eles iam refletindo no que eles mesmos escreviam, eles iam apagando mensagens, né? E aí elas iam ficando cada vez mais reflexivas e não mais de acusação ou de queixa, mas dizer, mas se nós estamos cobrando isso de vocês, nós também temos que dar isso para vocês. Era muito interessante isso nunca tinha acontecido antes, né? Foi um movimento impressionante. O professor tinha nos avisado que isso seria assim. Ele tinha dito que isso ia acontecer, né? Nós não duvidamos, né? E de fato aconteceu, né? Então parece assim até uma questão de dizer, poxa, mas isso não pode dar certo isso, né? Mas dá, é incrível como dá certo. E é a gente que modifica o que a gente pensa, e isso gera energia em direção da outra pessoa, que no caso com quem a gente está com alguma questão, essa pessoa sente isso na alma, ela não tem consciência disso. E ela começa a agir automaticamente, movida por essa energia que a gente emana no pensamento da gente que vai até ela. É muito interessante isso. Essas alterações bastante profundas que aconteceram na nossa vida, na nossa família, veio graças a esse conhecimento das constelações familiares e do pensamento sistêmico, né?
não sabemos o que, tudo as constelações mexeram na nossa vida. E também isso Não temos interesse também em buscar isso. é coisa demais. O nosso próprio professor fala assim, é coisa demais, a gente mexe em coisas demais. Não dá tempo da gente saber em tudo que foi mexido. E no nosso relacionamento de casal, o que mais está mudando, né, é justamente essa questão sua, né, que é por ser muito mental, né. Então nós tínhamos assim realmente um distanciamento, um afastamento entre nós, né, porque havia esse muito forte. Agora o Sidney já tem mais consciência disso, ainda não está resolvido, né, mas está a caminho de que o mental era o grande prejuízo nosso. No início, quando nós nos conhecemos, não era assim, mas se tornou assim depois, eu não sei o motivo. E aí eu acho que o motivo é porque quando nós conhecemos uma pessoa, no início do nosso relacionamento, nós acreditamos, e aí a gente se encaixa, aquela pessoa é aquela pessoa ideal, e a gente vê nela aquilo que a gente estava buscando, né? E aí a gente cria uma imagem nessa época, né? Onde tudo está às mil maravilhas, né? De que essa é a pessoa perfeita e ela sempre vai ser daquele jeito, né? Não existe nada sempre eterno nessa vida física. Tudo é mutável, né? E quando a gente cria essa imagem, eu imagino que isso não seja só um problema, uma situação, uma condição nossa, né? A maioria dos casais faz isso inconscientemente, eles não sabem disso. Como nós também não sabíamos, né? E a gente cria uma imagem do parceiro. Eu também criei uma imagem dele. Porque no início ele era de um jeito, né? Depois ele foi se transformando e virou de outro jeito. E provavelmente no meu inconsciente eu criei uma imagem de que ele sempre seria daquele jeito, né? E aí ele foi para a mente, né? Virou mental e eu não percebi isso, né? E eu tentava me relacionar com aquela imagem daquela pessoa que eu conheci no início, assim como ele com relação a mim. E aí isso começou a gerar energia assim de, como a gente fala, de repelência, né? E não de aproximação, porque nós sabemos dos ímãs, né? Os polos positivos e negativos se atraem, né? Sim. E de repente, com esse modo de nos relacionarmos com a imagem que nós queríamos um do outro, né? A gente transformou ou só em polo positivo ou só em polo negativo. E aí eles se repelem, eles não se atraem, né? E a gente não sabia que era isso que estava acontecendo. Não era, muitas vezes a gente chegou a falar em separação porque não estávamos conseguindo nos entender. Mas a gente não era isso que a gente queria. A gente sentia que a gente se amava, né? Mas por que a gente não consegue se entender, né? Então, aos poucos, com esse olhar sistêmico agora, nós estamos conseguindo ver onde nós temos que melhorar, né, os nossos comportamentos, né? Nós temos que abandonar as imagens e nos relacionar com o que acontece no hoje, né? Eu não sei como falar isso, mas é uma coisa assim, quando eu consigo sair da mente e ir para o coração, sabe? Quando eu saio do estratosfera e venho para o corpo, eu consigo, isso dentro de mim causa uma sensação muito agradável, sabe? Muito boa, uma leveza. Eu consegui sair da minha mente, porque a função principal da nossa mente é nos alertar sobre algum perigo que possa estar iminente, que possa, poderá acontecer a qualquer momento, e que isso poderia nos causar algum dano físico. Então, a função principal da nossa mente é manter o corpo vivo, nos manter inteiros, sabe? Então, quando a gente consegue sair da mente e fala assim, mente, agora você vai lá para aquele cantinho lá, deixa eu ir mais pro corpo, pro coração agora, que eu estou precisando também sentir a sensação gostosa, ter a sensação gostosa de que você não está aqui só buzinando coisas na minha... Buscando certezas, né? Bom, nós estamos aqui agora, nesse momento, numa mata, é uma área de preservação. Na beira-mar, Na né? beira-mar, né? Não pode ser removida. Não pode ser visto. Ninguém pode construir nada aqui. E é gostoso, é impressionante, é bom que aqui tenha isso. É o verde, né? De uma certa forma também assegura o avanço do mar em direção à cidade, né? Sim, então a questão de sair do coração, de sair da mente e ir para o coração,
faz a gente vir para o corpo, as emoções, porque nosso corpo, em algum vídeo nós também já falamos sobre isso, que até na nossa Bíblia cristã, nós somos cristãos, diz que o corpo é o templo do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, na verdade, é o Espírito de Deus. Se o corpo é o templo do Espírito de Deus, esse templo tem que ser bem cuidado, né? E nós sabemos que nós temos pelo menos 5 sentidos, né? E se nós não trabalhamos com os nossos 5 sentidos, isso significa que nós estamos esquecendo do templo, né? Nós estamos esquecendo do templo, não estamos cuidando do templo, que é o templo do Espírito de Deus, né? Ou do Ser Supremo. Cada religião tem o seu modo de ver esse ser superior, né? Nós chamamos de Deus porque nos nossos ensinamentos e aprendizagens cristãs, esse é o nome que nós damos. Então, mesmo as religiões, elas distorceram esse sentido, se esqueceram, na verdade, da importância do templo, né, que é o corpo, e do cuidado com ele. E o nosso corpo é composto de muitas complexidades. E do nosso corpo sai também a continuidade da vida. A vida é de Deus, não é nossa. E criou-se tabus em relação a muitas partes do nosso corpo, como se fossem pecaminosas, né? Na igreja, na religião cristã, se fala de pecado, né? E não é, né? Não tem nada de pecaminoso. O modo como se lida, como a gente se comporta, talvez com certas partes do nosso corpo, possam ser inadequadas, né? E levar a consequências talvez até desastrosas. Mas taxar isso de um lugar precisa ser visto como um lugar que pode, só como se fosse negativo. Esse foi um dos grandes problemas, um dos grandes dos grandes conflitos instaurados pelas religiões de modo geral, né? Nós temos que cuidar do nosso templo, do templo do Espírito de Deus em nós, né? É Ele que nos mantém vivos, né? E funcionando, e cabe a nós, é a nossa função aqui na Terra alimentar o corpo, né? Da maneira correta. E nós não fazemos isso de modo geral, de maneira correta. Atualmente está se voltando muito para a natureza, para as coisas integrais, principalmente quem mora em cidades, né? E abandonando tanto os produtos refinados e cheios de produtos químicos, né? Porque é isso que o nosso corpo requer para que o templo do Espírito de Deus continue vivo, são e bem. E a grande maioria das doenças, 95, 98% das doenças, se não são originárias por má alimentação, são originárias por questões, né, que nós falamos antes, né, que estão no sistema familiar, né? São compensações que nós estamos vivendo aqui. Então, se nós olharmos para o templo do Espírito de Deus, que é o nosso corpo, e cuidarmos dele devidamente, né, com todo o respeito e atenção e cuidado que ele merece, a nossa vida vai ser uma vida boa, né? E a gente precisa então sair da mente, que a função dela é se focar no negativo para evitar perigos para o nosso corpo, né? Só que o que nós fizemos, nós transformamos isso na única verdade, né? Como se essa fosse a única razão da nossa existência. E não é isso. Nós temos que administrar a mente. E Deus nos deu ela para que ela cuide e ajude a gente a se dar conta de que nós temos que ter cuidado com o corpo, evitar os perigos e coisa e tal. É impressionante como nós distorcemos até o sentido daquilo que Deus nos deu de presente, né? Porque está na mente a questão, as imagens que a gente cria. Por exemplo, uma prova, né, de que você falou antes ali, o corpo tem necessidades. Sim. Uma delas é a sexual. Uhum. E a mente tem imagens. Sim. A mente cria imagens. E agora? Quem é mais forte aí, o corpo ou as imagens? E as duas coisas começam a entrar em conflito. Na verdade, o corpo é mais forte. Sim. A gente começa a colocar as imagens para abafar as necessidades do corpo. Esconder Isso. Esconder as necessidades do corpo. E isso acumula. Isso acumula, sentimentos, vai criando capas, né? Como se fosse uma cebola, né? Vai criando capas. O nosso professor fala dessa cebola, né? Nós vamos criando um amontoado de sentimentos e coisas não resolvidas. Porque o nosso corpo fala uma coisa, mas a mente fala não. Por causa da imagem que eu tenho aqui, você não pode fazer aquilo ali.
Mas isso gera compensação no corpo e isso passa, muitas vezes passa para o dia seguinte, para a semana seguinte. E as religiões são criadas por seres humanos, né? A religião não foi criada por Deus. E os seres humanos, então, reforçam essas imagens, né? Negativas, né? Que negam a verdade do corpo. Né? Então, emoções, sentimentos, tudo isso que nós temos que cuidar disso, tratar disso, equilibrar isso, né? E não negar, não negar. E se há algo que está diferente, desequilibrado, temos que buscar talvez uma solução para isso, né? Se não conseguimos uma resposta, buscar uma solução para isso. E não negar aquilo, botar, a gente fala, colocar num baú e fechar sete chaves e fingir que está tudo bem. Né? E esse fingir que está tudo bem, algo que está me incomodando, colocar uma outra camada em cima e aquilo por baixo da camada, a tampa dessa camada, continua atuando, porque isso é uma energia, né? E nós nem sabemos, e se torna tudo inconsciente, isso aí impacta a nossa vida de uma maneira, muitas vezes, bem às vezes dramática até, né? O professor, no último dia de aula lá, ele falou assim, eu vou mostrar para vocês como é que funciona a energia quântica. Aí ele pegou uma pessoa lá, que naquele momento lá estava com o microfone, e botou um representante para essa pessoa e um representante para o cônjuge dela. Então tinha 2 representantes no salão. Um para o marido e um para aquela aluna que estava ali. Daí ele chegou até perto da aluna e pediu, falando baixinho no ouvido dela, pediu para ela, isso para não influenciar os representantes ali, né? Ele falou assim para ela, mandou ela ter determinados pensamentos em relação ao marido dela. Pensamentos negativos, pensamentos ruins em relação ao marido. Aí os 2 representantes, na mesma hora, eles começaram a se afastar. Um para cá, outro para lá. Pra cá e pra lá. Depois ele sugeriu a ela, agora você é o contrário, você tenha pensamentos positivos em relação ao seu marido. Determinados pensamentos que marido e mulher têm, né? Aí os 2 representantes desse casal começaram a se aproximar. Sim. Com isso ele quis mostrar para nós o poder do pensamento, o poder da energia quântica que nós temos todos. Sim. Isso está em nós. E nós afastamos as pessoas de nós e nós trazemos as pessoas para perto de nós com a energia daquilo que estamos pensando. Exatamente. E aí eu me lembro da minha mãe. Eu sempre digo assim, a minha mãe não tinha estudo, então do jeito dela, ela me ensinou a controlar o que eu penso. É impressionante. Porque nós aprendíamos a ter medo de Deus. Eu nunca tive isso, nunca desenvolvi esse medo de Deus. Mas eu tinha um grande respeito. Né? Então, às vezes ela dizia assim para mim, quando ela ficava brava comigo, chamava minha atenção com veemência, às vezes me puxava, dava um puxão de orelha, né? Uns tapas no bumbum, né? Daí ela olhava para mim e falava assim, cuidado com o que você está pensando, Deus vai te castigar. Mas eu não queria que Deus me castigasse, eu queria que Deus continuasse meu amigo, né? Então eu evitava pensamentos negativos sobre sobre o tapa que eu recebi da minha mãe ou sobre qualquer outra coisa. E eu descobri agora, quando eu conheci as constelações familiares, então o quanto esses dizeres da minha mãe para mim me ajudaram a controlar, a ter força para controlar o teor daquilo que eu penso. Eu passei muitos anos, muitos mesmo, só no início da minha fase adulta, e eu me dei conta disso, né? E por que a minha vida, as coisas que davam tão certo para mim, para outras pessoas não davam, né? Aí eu entendi, naquela época já, que devia ser por aquilo que eu estava pensando. E que muitas coisas eu nunca tinha me dado o direito, que eram coisas negativas, né? A pensar. E por isso essas coisas negativas não aconteciam na minha vida, mas aconteciam na outra. E quando entrei na escola vida e entendi o processo quântico do teor, da energia daquilo que nós estamos pensando, da energia do teor daquilo que estamos pensando, né? Quanto isso atua na nossa vida, aí eu entendi essas coisas, né? Eu não era especial. Mas por que para mim as coisas davam certo e para outros não? Né? É por causa daquilo que eu estava pensando e daquilo que os outros estavam pensando. Essa era a questão. E esse foi outro aprendizado grande que eu tive quando eu conheci o pensamento sistêmico, né?
E as constelações familiares mostram pra gente isso. O pensamento sistêmico é, na verdade, a energia, um tipo de energia que a gente gera conforme aquilo que a gente pensa, né? E isso atua, se eu estou dirigindo esse pensamento a uma pessoa, isso vai atuar na alma daquela pessoa, no interior daquela pessoa, e ela começa a se comportar mal e nem ela sabe, né? Qual é o motivo daquilo. E eu também não. Então, o nosso pensamento move, sim, montanhas, né? Nosso pensamento tem muita energia. Aquele dia lá, daquela demonstração do professor lá sobre a energia do pensamento, eu entendi. E a partir daí também muitas coisas começaram a mudar em mim, né? Sim. É só mudar uma forma de você ver alguma coisa, tipo, mudar as imagens. É. Isso não é assim dizer sóis, não é tão simples assim. Tem que trabalhar na gente isso. Eu tirar uma imagem de alguém, de alguma coisa, não é tão simples assim. Depois, quando nós fomos fazer as nossas próprias dinâmicas de Curso de formação, né? formação, a gente entendeu que muitas vezes é preciso que haja uma interferência divina. Sim, sim. Na maior parte das vezes é preciso isso aí. É. Porque a gente não tem essa força. E a melhor forma de se chegar até o divino é através da alma. E o professor sempre fala isso. E as pessoas que saíram de sua religião, falam mal de sua religião, dos seus sistemas religiosos, ele diz que as pessoas precisam voltar para os seus sistemas religiosos, não importa qual seja. E se voltar para o seu divino pessoal, ele fala, porque cada um tem o seu jeito, cada religião tem o seu jeito de denominar Deus, né? Voltar para o seu divino pessoal, voltar para Deus, voltar para a energia criadora da vida, que nós chamamos de Deus, né? E se relacionar com essa energia, porque é dali que vem tudo e é isso que move a nossa vida. Então, a religião deveria rever os seus conceitos, né, de Deus e de tudo aquilo que ensina, e rever o conceito do templo do Espírito Santo, do corpo, e ensinar as pessoas a como lidar com o seu corpo, não de maneira feia, proibindo coisas e taxando coisas do nosso corpo como feias e negativas, e sim ensinando as pessoas a lidar com cada parte, com cada energia, com cada necessidade do nosso corpo de maneira positiva, porque isso é a vida, e a vida só acontece por meio de nós, através de nós aqui na Terra. A vida de Deus acontece aqui na Terra, porque, inclusive na nossa Bíblia fala isso, nós somos instrumentos de Deus aqui, nós somos o sal da Terra, Jesus Cristo falou isso. Então, se nós somos o sal da Terra, como é que sal é esse que nós estamos espalhando por aí, se nós estamos botando imagens negativas sobre coisas do nosso corpo, em vez de ir em busca do conhecimento e saber como cada coisa funciona, e que isso faz parte da criação divina, né? E que isso deve ser honrado, isso deve ser respeitado e tratado de maneira correta, carinhosa e amorosa, né? E não cheio de taxamentos e coisas feias, né? Como a gente muitas vezes foi educado a olhar, né? E aí tudo muda. Mas esse é um serviço hercúleo. Um serviço É dentro da gente que a gente tem que fazer isso, não é fora da gente. Não É em assim. nós que nós estamos com isso. Pra gente mesmo, nós mudarmos, eu mudar a minha imagem de uma coisa, leva tempo, não é assim de uma hora para outra, porque na verdade eu estou trocando daí uma imagem por outra. Né? Não, eu não posso criar outra imagem. Como fazer isso? Eu tenho que botar o conhecimento certo no lugar e tirar a imagem de dentro. Nós estamos passando nossas percepções, nossos aprendizados, nossos limites, né? as nossas dificuldades, principalmente eu procuro colocar aqui, você também procura colocar as suas dificuldades, para que quem nos esteja vendo, nos assistindo, possa interpretar que isso não é só comigo, isso é com todo mundo, isso não é simples, não é fácil. Mas é possível. É possível, é trabalhoso, é possível e tem que começar por nós. É. Tem que começar por nós. Se nós erramos o caminho, existe uma volta, porque errar é humano. Sempre existe uma volta, uma possibilidade de volta. A gente não deve se culpar nem se condenar. Esse é outro costume que nós temos, né? Da gente se culpar por aquilo que a gente fez. É um outro erro. Muito grande. E isso também atua negativamente na vida da gente, na vida dos nossos descendentes e vai gerações afora. Nós não podemos nos culpar por coisas que nós fizemos sem saber, né? Nós temos que simplesmente olhar para aquilo e dizer, poxa, errei, tá, mas agora eu preciso de um caminho de solução, né? E eu me foco na solução e busco por essa solução, e ela existe. E muitas vezes a solução é bem simples. Muito simples. Às vezes é só mudar o modo de pensar ou de olhar. Por exemplo, a questão dos filhos, né?
nós mudamos o modo. Eu principalmente foi como eu não era tão mental assim, né? Então foi mais fácil para eu conseguir criar pensamentos diferentes em relação ao nosso filho. Eu já não fazia muitas imagens, mas com certeza tinha algumas. Então, por exemplo, mas eu criei meu filho assim, eu dei tudo isso, eu me dediquei, ele é tão inteligente, ele deveria ser, sei lá, eu um engenheiro, um médico, um aquilo, e agora ele não é nada disso. Isso atua como uma maldição na alma do filho, né? Então eu modifico o pensamento, eu digo assim, sim, ele é o que ele é, né? E se ele está passando por essas fases, porque faz parte do crescimento dele, ele precisa disso e não é à toa que isso está acontecendo. Então, vamos dar apoio ao nosso filho, né? Para que ele possa passar por tudo isso de uma maneira mais tranquila, mais edificante. Isso muda completamente a força e o modo como isso atua na alma dele, entendeu? É isso, né? E é isso que eu imediatamente passei a fazer. E o Sidney também está tentando, trabalhando nisso ainda, né? Para poder tornar isso realmente eficiente. E tá agindo, tá acontecendo. Tá acontecendo. Tanto que ele veio, concordou em vir conosco aqui passar esses dias na praia, né? Normalmente ele é bastante sozinho, solitário, né? E sai conosco também, tem os momentos dele, nós temos os nossos, né? Nós estamos melhorando. Sim. Mas nós somos duas pessoas, eu, cheio de imagens, né? Você também, em relação a ele. E ele também é uma terceira pessoa cheia de imagens em relação a nós. Então ele fica nos observando para tentar mudar as imagens que ele tem dele. Exatamente, e ele já mudou muitas também. Ele disse que percebeu muitas mudanças em nós, né? Às vezes a gente conversa sobre esses assuntos, né? E daí ele disse, não, nossa, realmente o jeito de você está bem diferente agora. É isso. Né? Então era mais sobre isso, sobre esses resultados obtidos através do pensamento sistêmico, das constelações familiares, que nós aprendemos na Escola Vida com o professor Hilário Trigo, que nos trouxe os ensinamentos de Bert Hellinger e também de outros professores dele, do comportamento, comportamentais e espirituais. Então, para hoje, acho que era esse o nosso tema, né? O último aqui nesse local lindo, né? Nós gostamos muito daqui, nunca tínhamos nos hospedado, já tínhamos passado aqui, né? É uma cidade, uma praia bem bacana. Até nós comentamos ontem, não tem cheiro de esgoto aqui, né? Tudo assim, o ar parece bem limpo aqui, né? Leve. A cidade é bastante espalhada, né? Ela não é... É uma cidade bem longa. Bom, gente, Então acho que era aí. isso aí. Até uma próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom pra você.